Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 1. Nessa aula nós vamos tratar o tema módulo das componentes. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de determinar o módulo das componentes de um vetor e expressá-las usando os vetores unitários I e J. Como introdução, eu gostaria de destacar que o módulo das componentes de um vetor pode ser importante, por exemplo, para determinar acelerações. Nessa imagem que eu extraí de um vídeo do YouTube, a aceleração natural que esse veículo vai sofrer sem a ação dos motores vai ser determinada pelo módulo da componente da força gravitacional que estiver aí paralela à superfície, tá? Então, essa componente aí da força, esse módulo nessa componente aí é que vai produzir alguma aceleração nesse veículo, fora, é claro, a ação dos motores. Então, tá aí uma aplicação do tema que nós vamos estudar hoje. Então, vamos tratar já o assunto da determinação do módulo. Vamos tentar então responder a seguinte pergunta, Conhecida a magnitude e a inclinação do vetor, como seria possível determinar a magnitude das componentes, Então, a gente vai começar aí já tratando um exemplo, um vetor U, que aponta de A para B, com magnitude 5 e inclinado aí de 30 graus em relação à horizontal, Como que nós vamos proceder para determinar o módulo das componentes desse vetor? Então, nós vamos primeiramente determiná-las, então, como na aula anterior, vamos proceder como na aula anterior, traçando paralelas aos eixos, passando pelas extremidades do vetor. Mas agora, antes de representar as componentes, eu vou fazer o comentário de que nós vamos fazer uma escolha particular aí dessas representantes. Por quê? Porque como nós vimos na aula anterior, eu teria a liberdade de escolher as componentes de maneira que ou elas compartilhem a mesma origem ou elas compartilhem a mesma extremidade que o vetor. Mas aqui vai ser importante para o decorrer aí da aula que nós façamos a escolha das componentes que formem com o vetor, cujos módulos formem com o módulo do vetor um triângulo que inclua essa inclinação conhecida. Então, nós vamos ter que escolher essas componentes que estão aparecendo aí na tela. A componente horizontal, o índice x, que aponta de A para D, e a componente vertical, o índice y, que aponta de D para B, Por que foi feita essa escolha? Porque os módulos desses três vetores formam um triângulo que contém essa inclinação. E aí, com o conhecimento do módulo do vetor, vai ser possível determinar o módulo das componentes. Então, por isso que deve ser feita essa escolha, Então, não se escolhe, por exemplo, essa componente e essa componente, porque elas não contêm esse ângulo. É claro, isso também poderia ser feito, mas iria demandar aí alguns artifícios adicionais, como, por exemplo, considerar que esse ângulo é o terno interno a esse, para determinar que esse ângulo é de 30 graus também. E, bom, só com essa escolha a gente já poupa essa etapa, Então, ela é uma escolha mais prática, mais pragmática para determinação dos módulos. Então, percebam que os módulos do vetor e das componentes formam um triângulo retângulo que contém o ângulo alfa, que é o que está exibido aí na tela, Vejam que o módulo da componente horizontal, o índice x, forma com esse outro módulo e com o módulo vetor o triângulo retângulo que contém aí a inclinação alfa igual a 30, eu fui perguntado aí em uma das lives por um estudante se sempre esse triângulo vai ser triângulo retângulo. E a resposta é sim, por uma razão razoavelmente simples. Vejam que ao determinar as componentes, tomamos como procedimento traçar paralelas aos eixos x e y, horizontal e vertical aqui. E como eles mantêm entre si inclinação, ângulo de 90 graus, as paralelas e suas interseções vão herdar essa propriedade, elas sempre vão formar então 90 graus, É como se nós estivéssemos apenas transladando esse ponto, para outras posições do plano. Então, esses ângulos, que vão ser formados aí nas interseções vão ser sempre de 90 graus. Então, o triângulo formado aqui vai ser sempre um triângulo retângulo. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que nesses triângulos a gente pode usar as relações trigonométricas,
seno, cosseno e tangente, mais especificamente seno e cosseno. Então vejam aí que, conhecendo o seno desse ângulo, seria possível determinar, através dessa relação, razão entre cateto oposto e hipotenusa, o módulo da componente vertical U índice Y. Né? Então vejam, como esse ângulo é de 30 graus, e como o módulo do vetor U é 5, poderíamos substituir então na expressão o seno de 30 por meio e o módulo do vetor por 5, e na sequência, usar que isso aqui é uma proporção, multiplicar os meios e igualar o produto dos extremos, então produto dos meios 2uy, produto dos extremos 5 vezes 1, e aí resolver essa equação para o módulo da componente uy, que seria 5 meios, 2 meios. Então está aí a vantagem de se considerar o triângulo retângulo, né? A gente poder usar sempre as relações trigonométricas desse triângulo para determinar as componentes. Nesse caso aqui, acabei de determinar a componente y. Mas usando o cosseno, também é possível determinar a componente horizontal u índice x. Então, o cosseno da inclinação do ângulo alfa, né? Por ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, vai ser a razão entre o módulo da componente ux pelo módulo do vetor u. E aí, substituindo-se os valores, né? Aproximando aí o cosseno de 30 para 0,87 e multiplicando cruzado aqui nessa proporção, a gente encontra que essa componente tem módulo 4,33. Então tá aí como é que a gente pode determinar o módulo de um vetor cuja magnitude é conhecida e que tenha uma inclinação também conhecida. Pessoal, vou através desse exemplo mostrar que nem sempre a componente horizontal é determinada pelo cosseno e a componente vertical pelo seno. Tá? Então, vamos resolver esse exemplo. Vamos tentar determinar o módulo das componentes de um vetor de módulo 3 e cuja inclinação, dessa vez com a vertical, é conhecida. Então, esse ângulo aqui de 60, vejam que ele não é mais formado com uma horizontal, e sim com uma vertical. Se for esse o caso, nós vamos ver que a determinação dos módulos vai ser feita com as funções, as relações trigonométricas inversas, né? Claro, se comparadas com o caso que é a inclinação com a horizontal que é conhecida. Então vamos lá, vamos traçar aí as paralelas. Eu só vou traçar agora essa paralela aqui porque a gente já sabe, né, que para determinar os módulos nós vamos escolher os representantes das componentes cujos módulos formam com o módulo do vetor um triângulo que contém essa inclinação. Então eu vou escolher aí como representante da componente horizontal o vetor AC e da vertical o vetor CB. Tá aí. Esse aqui vai ser a representante da componente horizontal, AX, e esse aqui é a representante da componente vertical, AY. Por que a gente faz essa escolha? Porque o módulo dessas componentes forma com o módulo do vetor de um triângulo retângulo que inclui inclinação. Por isso que é feita essa escolha. Agora, conhecendo esse módulo, quem vai ser a hipotenusa desse triângulo, dá para determinar a componente horizontal, que dessa vez vai ser calculada com seno. Vejam, vai ser o seno de 60 que vai ser a razão entre a componente horizontal AX e o módulo do vetor, uma vez que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, quando a gente substitui o valor do seno aproximado para 0,87, multiplicando cruzado, dá para encontrar a componente x, que é 2,61. E a componente vertical y, agora a gente vai usar o cosseno para determiná-la, né? Já que o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Dessa vez, o módulo da componente vertical vai ser determinado pelo cosseno, porque ela está no cateto adjacente, né? Então, vamos lá. Então, o cosseno de 60 é a razão entre esse módulo e o módulo do vetor, que é 3. Daí a gente multiplica cruzado para encontrar que essa componente tem magnitude 1,5. Tá? Então, tá aí. Determinamos os módulos da componente, dessa vez usando o cosseno para determinar o vertical e o seno para determinar a horizontal. Então, se você vai usar o seno, se você vai usar o cosseno, isso depende de qual inclinação que é conhecida, tá? Então, agora nós vamos para a parte final da aula, em que vamos expressar as componentes em função dos vetores unitários I e J, né? Eu já vou começar com um exemplo. Vamos considerar que o vetor U tem um módulo conhecido e uma inclinação em relação ou horizontal ou vertical conhecida, tá? Como que nós vamos fazer para expressar essas componentes em função dos vetores I e J que a gente viu na aula anterior? Então, digamos que ele seja conforme está ilustrado aí nessa figura, né? Tem módulo 5, inclinação conhecida aqui de 30 graus com horizontal. Como que nós vamos proceder? Primeiro nós vamos determinar as componentes, né?
Eu vou traçar aí a paralela, já vou representar aí as componentes horizontal e vertical, já vamos na sequência desenhar o módulo dos vetores, o triângulo retângulo e aplicar aí as relações trigonométricas para determinar o x e o y. Então vamos começar aí com a componente vertical y. O seno aqui nesse caso vai ser a razão entre o cateto oposto ocupado por o y e a hipotenusa ocupado pelo módulo do vetor. Então com o seno a gente determina essa componente, né? Então substituindo aí o seno por meio, né? E multiplicando o cruzado e resolvendo, a gente encontra que essa componente tem norma, magnitude, intensidade, módulo 2,5, tá? E pelo cosseno a gente determina a outra componente. Veja que ela vai ter módulo 4,35. Como que nós vamos fazer para determinar agora as componentes em função de i e j? Então nós vamos considerar que o x, a componente horizontal, ela aponta para a direita, como está na tela. Então ela vai ser simplesmente, né, a multiplicação do seu módulo, o índice x, pelo vetor i. Então 4,35i, tá? E a componente y, como ela aponta para cima, como a gente viu aqui na figurinha, ela aponta para cima, ela vai ser simplesmente 4,35i. Então, desculpa, 2,5j, desculpa, 2,5j. Então, para expressar o vetor u em função dos vetores i e j, a gente só coloca os módulos aí no caso, multiplicando os vetores i e j respectivos, né, correspondentes. E se o vetor apontar, como está ilustrado nessa figura aqui? Agora ele tem uma magnitude 2, tem uma inclinação 30 com a horizontal, mas ele está apontando aí de A para B, como está na tela. Então, de novo, nós vamos determinar as componentes, passar aí a paralela vertical por B, né? Escolher esses representantes aqui, porque nós vamos usar que o módulo deles com o módulo do vetor vai formar um triângulo retângulo com 30 e com isso a gente determina aí os módulos das componentes. Então vamos começar pela componente vertical VY, né? O seno dessa inclinação, seno de 30, vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, então vai ser a razão entre VY e V. E aí a gente substitui os valores, né? Seno de 30 vale meio, multiplicando o cruzado a gente encontra que essa componente tem magnitude 1. Com o cosseno a gente determina a magnitude da componente horizontal Vx, né? Então substituindo o valor aproximado do cosseno de 30 na proporção aqui, multiplicando o cruzado, a gente encontra que ela tem um valor aproximado de 1,74. E agora, como é que a gente vai fazer para expressar ela como vetores? Então, dessa vez, nós temos que tomar um cuidado de considerar que essa componente horizontal aponta para a esquerda, como eu vou exibir aí na figurinha. Ó, ela está apontando para a esquerda, né? Então, não basta, se a gente simplesmente multiplicar o vetor i pelo módulo do vetor vx, o vetor resultante vai apontar para a direita. Então, para fazer com que esse vetor, né, aponte no sentido correto, a gente vai multiplicar o vetor i pelo negativo do módulo do vetor vx, e aí sim, aí esse vetor vai apontar para a esquerda, né? Como o vy aponta para cima, aqui não tem problema, é só substituir o vy pelo seu módulo, que é 1, multiplicado pelo vetor j, e sendo assim, o vetor v é essa soma de vetores, tá? Agora a gente vai decompor aí um vetor w, né? Tem uma correção aí que eu vou fazer já. Então tá, agora sim, já fiz a correção, nós vamos decompor um vetor w conforme está ilustrado aí na figura. Veja que ele tem uma magnitude 10 e é conhecida a inclinação que ele forma com a vertical. Essa inclinação é esse ângulo aí de 60 graus, tá? De novo, nós vamos proceder à determinação das componentes, já não vou mais traçar as paralelas, eu acho que a gente já pode acelerar o processo aí, né? Marcar um pontinho aqui que vai ser exatamente determinado pela altura do vetor, né? E aí usar isso para determinar as componentes horizontal e vertical, como elas estão desenhadas. Perceba que a componente horizontal aponta para a esquerda e a vertical aponta para baixo, nesse caso. Agora, a gente vai considerar os módulos desses vetores, então eles vão formar um triângulo retângulo com a inclinação, tá? E aí, como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente pode usar as relações métricas do triângulo retângulo, seno e cosseno, né? Então, veja que usando o seno dessa inclinação, a gente determina a componente horizontal wx. Substituindo os seus valores aí, a gente encontra que ela vale 8,7. E agora, utilizando o cosseno, percebam que o cosseno está relacionado, é determinado nesse caso pela razão
aliás, em todos os casos, né? Pela razão entre a componente vertical e a magnitude do vetor e a hipotenusa, né? Desculpa, o cosseno de uma inclinação de um ângulo qualquer é a razão entre o seu cateto adjacente à hipotenusa, né? Num triângulo retângulo, é claro. Então aqui ele vai ser a razão entre o módulo da componente vertical e o módulo do vetor, e daí a gente consegue determinar esse módulo aí. Então, substituindo-se os valores, né, cosseno de 60 por meio, módulo do vetor por 10, multiplicando cruzado, a gente encontra que o módulo dessa componente é 5. Agora a gente vai escrever esses vetores, tomando aquele cuidado que já havia sido destacado, né? WX, a componente horizontal, dessa vez aponta para a esquerda. Então, para determiná-la como um múltiplo do vetor I, a gente tem que fazer multiplicando pelo negativo do módulo da componente horizontal, que é 8,7. Então, essa componente é menos 8,7i. Agora sim, esse produto vai apontar para a esquerda conforme aponta a componente, né? E também temos que tomar esse cuidado aí para determinar, né, a componente vertical WY em função de J. Ela aponta para baixo, J aponta para cima. Então, para fazer com que esse vetor aponte corretamente, temos que expressá-lo como o negativo do produto do módulo pelo vetor J. Então, menos 5J. Então, esse vetor W aí acaba sendo expresso como o vetor menos 8,7i menos 5J, pessoal. Então é isso, para essa aula eu acho que está de bom tamanho. Na próxima aula nós vamos entender melhor o porquê de expressarmos um vetor dessa forma, usando o módulo dos seus componentes multiplicados pelo vetor I com o devido sinal, né? Nós vamos ver que o vetor pode ser descrito perfeitamente dessa forma. A gente pode recompor o vetor com essas componentes aqui. Podemos descobrir inclusive a inclinação, né? E nós vamos ver que vai ficar extremamente fácil fazer a soma e a subtração dos vetores considerados e dos seus múltiplos, tá? Então nós vamos ter um ganho aí de cálculo, um ganho computacional tremendo, trocando aquela representação geométrica que depende do desenho por essa representação aqui que vai ser simplesmente algébrica. Só com números a gente vai determinar. Então é isso, meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.